Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. A paz de Cristo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje eu tenho uma palavra difícil de trazer, mas eu não vou fugir daquilo que o Senhor me falou, porque Ele mandou gravar esse vídeo. Esse vídeo é para falar sobre pecado. Eu comecei cantando essa música porque todos os dias precisamos nos achegar ao Senhor, dizendo: eis-me aqui outra vez, Senhor, diante de ti eu abro meu coração. E antes de começar essa palavra, eu cheguei assim na presença de Deus: Senhor, eis-me aqui de novo, abrindo meu coração, expondo para Ele o meu pecado e clamando a Ele que Ele me ajude. E o nosso pecado muitas vezes não é algo nem assim tão terrível, de acordo com o julgamento das pessoas, mas pecado é pecado para o Senhor. E eu tenho passado por alguns dias de luta, como todos nós, e nesses dias eu tenho clamado a Jesus por sua misericórdia, me sentindo sem sabor, me sentindo sem fazer diferença, lutando contra sentimentos, contra sensações, questionando ao Senhor, né? O que está acontecendo, Senhor? Porque a gente entende quando a gente não tá normal, digamos assim. E sim, pode ser um momento de opressão, pode ser uma fase, mas eu não me conformo em estar assim, porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é Jesus, e você também não deve se conformar em estar, de repente, sem estar sendo sal da terra e luz do mundo. E quando eu me cheguei no Senhor, esse vídeo vai ser longo, tá, gente? Mas quando eu me cheguei no Senhor, eu disse: Senhor, eis-me aqui de novo, limpa o meu coração, me ajuda, Espírito Santo. E eu clamei, eu falei: Senhor, fala comigo na tua palavra. E apesar de eu ter uma rotina de leitura sequencial, eu dei liberdade para o Espírito Santo falar comigo, abrindo a palavra de forma aleatória. E o Senhor falou comigo e caiu no livro de Marcos, capítulo 9, e fala sobre o perigo do pecado. E eu vou ler agora para você as palavras de Jesus acerca do pecado, e tenho algo muito sério para falar. E primeiramente eu digo aqui que cortou para mim. E por que eu tô me expondo assim? Porque eu não quero que você pense que eu tô aqui pregando algo que eu não vivo, querendo te incentivar a viver algo que eu não vivo. Não, eu vivo Cristo, eu busco Ele todos os dias. E tem dias que eu vejo que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu creio que hoje é um desses dias, e aqui o Senhor vai me usar para te despertar. Porque diferente de uma música que está estourando no Brasil, e se você vive aqui nessa terra, você já ouviu, que é aquela música, O P do Pecado. E fala bem assim, ó: eu sou apenas o P do pecado. Meu Deus, pecado é algo muito sério. Porque Jesus morreu pelos pecados, pelos nossos pecados que nós cometemos e que nós íamos ainda cometer e que nós vamos cometer. Então o pecado é algo muito sério para ser levado como eu sou apenas o P do pecado. E que eu fico mais triste com essa música é que quem canta ela é a Simone. Simone, que já fez um feat que se chama, né, com Davi Sasser.
e são grandemente usados por Deus com poder, levando canções que fazem pessoas virem ao arrependimento e serem transformados. Mas eu não consigo compreender como a Simone, conhecendo Jesus, conhecendo a sua palavra, porque ela se batizou, é o que diz nas notícias, né? Se eu estiver errado, se esse vídeo chegar na Simone, isso é muita fé, né, gente? Eu creio que isso pode acontecer, porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, como ela mesma cantou junto com ele. Porque é um canal pequeno, mas quem sabe? Eu não consigo entender como uma pessoa que rendeu-se ao Senhor Jesus, que entendeu o sacrifício que ele fez, cantar uma música como essa, e não só essa. Ela tem muitas músicas que a letra, meu Deus, não dá pra ouvir, gente. Não tem. Se você tem o Espírito Santo habitando você, os seus ouvidos ficam assim, ó, meu Deus, não dá pra ouvir essa música. Que dirá cantar e levar pessoas a cantar essa música? Não entendo. Mas creio que ainda ela tem tempo de vir a se arrepender verdadeiramente, de permitir que o Senhor a transforme pelo poder que há na palavra de Deus. E eu entendo que muitas vezes é um processo de libertação. Eu espero que realmente esse seja o caso dela, para que ela venha se arrepender, porque ainda tem tempo. Porque como eu vou mostrar aqui, pecado é algo muito sério, muito sério. Para uma pessoa que conhece o Evangelho dizer que ela é apenas o P do pecado. Enfim, vamos lá. Livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 42, Jesus disse, olha só, Jesus continuou, quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Quanto a estes pequeninos, Jesus ele não está se referindo a crianças. Pequeninos aqui são os inexperientes na fé, os recém-convertidos, as pessoas que estão se achegando ao Evangelho. E aqui o Senhor está falando que se alguém for culpado de esses abandonar a Ele, a Jesus, o único caminho da salvação, que é Cristo, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra de moinho, uma grande pedra amarrada no pescoço. Jesus, quando ele falava acerca de coisas que as pessoas viviam naquela época. E naquela época, uma pedra de moinho grande era usada para moer trigo. Os jumentos eram, enfim, amarrados naquelas pedras e eles giravam para moer o trigo. Então existiam pedras grandes e Jesus usou esse exemplo dizendo que seria melhor que jogassem essa pessoa no mar. O afogamento, alguém morrer afogado é terrível. Mas mais terrível do que a morte física de alguém é essa pessoa estar vivendo, levando as pessoas a pecar, a deixar o caminho de Jesus. E é aí que eu me lembrei da Simone, e eu uso ela como referência, gente, porque ela é pública, ela é uma pessoa pública. E olha quão terrível é quando ela canta essas músicas que levam as pessoas distantes de Deus, completamente distantes de Deus. E digo que tem muitas pessoas que não são justificadas pelo sangue de Jesus, mas que ao ouvir essa música se chocam. Que dirá pessoas que conhecem a Cristo e que têm as suas vidas entregues a Cristo. Jesus continua falando, versículo 43. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o.
Pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Aqui é Jesus Cristo falando. Não é assim um pregador dos dias de hoje, alguém puritano, alguém querendo pregar a moral. É Jesus Cristo falando. Falando o quê? De inferno. Que existe um inferno e que é melhor que, se eu levo alguém a pecar, é melhor que eu morra, não que eu me mate. Porque aqui Jesus, quando fala da pedra, lançarem essa pessoa no mar com uma pedra amarrada no pescoço, ou seja, para a pessoa realmente morrer, que é melhor que ela fosse morta do que ela levasse as pessoas para longe dos caminhos do Senhor. Não que ela se mate. Então, em nome de Jesus, que não haja distorção no que eu estou dizendo aqui, porque são as palavras de Jesus. É melhor que essa pessoa morresse do que essa pessoa levasse as pessoas para longe de Jesus. Em nome de Jesus, eu não quero que a Simone e ninguém morra, porque eu sou pecadora, gente. Nós todos somos pecadores. Eu tô aqui falando para mim, para Simone, para todos, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar a Cristo. Mas é Jesus falando que é melhor que alguém morra do que essa pessoa fazer com que... É melhor... Gente, me perdoem, mas eu queria ser mais objetiva, mas eu não vou ser. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, um deles, a Simone, canta para uma multidão. Eu tô aqui gravando vídeo. Em nome de Jesus, um dia será para uma multidão. Nós que somos pessoas que estamos ali publicamente expostos, se nós formos culpados de um abandonar a Jesus, seria melhor que nós estivéssemos mortos. Jesus falando isso. E digo mais, aqui ele fala, se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Mão, ele fala de mão, ele fala de pé, ele fala de olhos. Jesus está usando figuras de linguagem. Que quer dizer? O que quer dizer? Para guardar as nossas ações e o nosso olhar do que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta do alvo. Por isso que quando eu deixo de ser sal da terra e luz do mundo, simplesmente paro de brilhar Jesus, simplesmente se eu me emudecer e não glorificar o nome do Senhor e não testemunhar Ele, eu já estou pecando, gente. É isso. Mas aqui tá falando que se as minhas ações ou se os meus olhos, se o meu olhar tá me fazendo pecar, que eu devo arrancar, eu tenho que ter uma atitude radical na minha vida para não pecar. Eu preciso ser radical contra o pecado na minha vida. Porque Jesus, um homem, morreu pelos pecados. E aí eu te digo, eu não sou apenas o P do pecado, não é apenas o P do pecado. Pecado é algo muito grave e as pessoas estão romantizando o pecado, e falo de uma pessoa, de novo, que participou dessa música, porque a música eu acho que não é dela, é de uma outra banda e ela fez uma participação. Mas, gente, não é apenas o P do pecado, Jesus morreu pelos pecados e não é para nós continuar pecando, ele morreu porque o pecado estava nos levando para o inferno. E agora a diferença é que por meio de Cristo Jesus eu tenho livre acesso a Deus e eu sou perdoada dos meus pecados, do qual eu preciso arrepender-me para ter perdão. Viver uma vida de arrependimento diária todos os dias. É por isso que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aqui está amanhecendo. 5:pouca da manhã eu tô gravando esse vídeo, tô vendo o sol nascer. E lembrando que mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a mim e sobre a tua vida. E nós precisamos clamar a Jesus para que Ele nos limpe, nos purifique de todo pecado e a gente faça a nossa parte contra o pecado. E aqui fala uma pessoa que tem vivido um processo ao longo já de 15 anos, para a glória de Deus, 15 anos que eu tô batizada, 15 anos que o Senhor começou a obra na minha vida. E não importa quanto tempo você começou nessa caminhada com Jesus, Ele nos limpa e nos purifica de todo pecado e Ele nos conduz ao arrependimento. E por isso eu digo aqui de novo, em nome de Jesus, a Simone vai arrepender-se, vai cair em si e vai mudar a vida dela. E não só a vida dela, a vida de muitas pessoas que são influenciadas por ela, porque Deus a escolheu. Deus a escolheu.
E continuando, Jesus falou sobre o inferno, que é melhor morrer do que viver indo para o inferno com o corpo inteiro, ou seja, sem renúncias, sem renunciar a nada que não venha te doer. Muitas vezes, para parar de pecar, precisaremos romper com relacionamentos, romper com amizades, romper com ciclos que nos conduzem ao erro, ao pecado. E dói. Não de forma literal, mas talvez romper um relacionamento seja como arrancar uma parte de ti mesmo. Jesus falou do inferno, gente. Tem gente que tem pavor de ouvir falar de inferno, ouvir falar de diabo e Satanás, mas Jesus foi quem alertou-nos para o mal e de que nós precisamos realmente nos santificar nele, clamar por ele e não viver uma vida de pecado, uma vida distante daquilo que o Senhor nos chamou para viver, uma vida imoral. Versículo 49, pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. No Velho Testamento, antes de Cristo seu sacrifício, era necessário fazer sacrifício de animais para purificação do pecado. Então Jesus aqui está usando uma figura de linguagem que as pessoas na época entendiam. Aqui ele fala, todas as pessoas serão purificadas pelo fogo. O fogo que eu entendo como as dificuldades, sabe? As situações difíceis que a gente enfrenta, gente, nos purificam. Ninguém aqui quer sofrer, ninguém aqui quer passar pelo vale da sombra da morte. Mas quando a gente passa por esse vale, quando a gente sofre de verdade, há uma mudança dentro de nós, o Senhor nos purifica no fogo. É nas consequências do pecado que a gente não quer passar e que a gente não tem entendimento de quão grave é pecar, mas é quando a gente passa pelas consequências do pecado que verdadeiramente nós somos purificados e o Senhor vai nos aproximando dele. Então Deus é tão amável e tão bondoso que muitas vezes ele permite a gente passar pelo sofrimento para que a gente venha a ter a decisão de arrancar de repente a nossa mão, o nosso olho, ou seja, arrancar situações da nossa vida que estão nos levando para o inferno. Porque tem situações que nós precisamos nos posicionar e agir. Jesus já fez o sacrifício lá na cruz, já nos deu livre acesso a Deus. Mas ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma cruz, há renúncias que nós precisamos fazer na nossa vida. Versículo 50, o sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O sal, Jesus falou sobre sal, e ali o sal de depósitos próximos ao Mar Morto, ele poderia se tornar insípido, visto não ser cloreto de sódio puro. Quando o sal não era puro, ele era insípido e não servia para mais nada. Então Jesus estava falando ali sobre algo que eles compreendiam e por isso que eu estou te explicando para você entender. Nós precisamos ser sal puro, não podemos estar contaminados pelo pecado. Precisamos ser separados do mundo. Santificação é uma separação. Ser santo é ser separado. Vamos lutar todos os dias contra o pecado. Vamos todos os dias ter que nos achegar ao Senhor e clamar por sua misericórdia e para sua graça sobre a nossa vida. Para que Ele nos ajude a vencer o pecado. Porque Ele venceu o pecado na cruz e nele nós temos a vitória. Em Cristo Jesus temos a vitória e sim, Ele vai nos transformando. E eu quero te dizer que o discípulo que perde o seu sabor, que deixa de ser sal, ele deixa de ser uma testemunha eficaz. Ele para de brilhar Jesus. E não adianta daí. Não fazemos aquilo que o Senhor nos criou para sermos. Não somos aquilo que o Senhor nos criou para sermos. Sal da terra e luz do mundo. E por que eu tô aqui fazendo esse vídeo sobre isso? Eu não gostaria de falar sobre isso, gente. Ou é tão melhor falar de vitória, da salvação, do amor, porque Jesus é amor e Ele nos amou de tal forma que Ele entregou-se na cruz porque Ele sabia que nós precisaríamos dele, olhar para Jesus e nele nós temos o perdão, não importa o nosso pecado. Todos os dias, enquanto eu estou viva, eu tenho a chance de me arrepender, de recomeçar. Olha como Deus é maravilhoso.
Mas eu preciso alertar, eu preciso pregar a palavra por inteiro. E a palavra diz que existe um inferno e que há ações e há um olhar sobre o mal que pode me afastar de Deus e pode me conduzir para o inferno. Essa é a verdade. E é muito sério. E eu não quero aqui, gente, viver uma vida só sendo usada por Deus. Porque Deus, ele usa quem ele quer. Na palavra diz que ele usou uma mula para falar com o homem. Deus usou uma mula, um animal. Não vai usar eu, não vai usar a Simone, não vai usar o Davi Sasser, né? Um dia, quem sabe eu conheço ele. Admiro muito as canções do Davi. Sei que ele, ninguém é perfeito. Nem a Simone. Mas sei que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ter temor na presença de Deus e cada um vai responder por si. Mas não podemos dar a desculpa de que Deus conhece o meu coração e de repente a Simone recebe esse meu vídeo e diga assim: Camila, tu não conhece o meu coração. Eu tenho contratos e faz essa divisão de lado profissional, de lado espiritual, e não existe, gente. Nós somos uma pessoa. Não existe essa divisão. Isso é um engano do diabo. A nossa vida é uma e a nossa vida, as nossas ações, o nosso trabalho, tudo tem que glorificar o nome de Deus. No mínimo, não envergonhar o Senhor. Ainda que você trabalhe numa empresa onde as pessoas não são crentes, mas você trabalha em algo que é correto. Falo aqui, claro, é incomparável. A Simone é milhões e milhões e pessoas trabalham para ela. E de repente Satanás faz aí na mente dela de que é necessário, tem pessoas que estão sendo abençoadas com o teu trabalho, porque Deus entende. Não, Deus não entende, gente. A palavra é bem clara. A palavra é bem clara. Mas eu te digo que eu já tive que fazer renúncias que me custaram. Claro, comparando aos milhões que é envolvido, eu fiz renúncias que para mim me custou muito. Mas eu entendi o que a palavra estava querendo de mim e olha, a melhor coisa que eu fiz, porque de fato, depois que eu fiz essas renúncias, que se comparar é nada, mas é aquilo, né? A palavra de Deus diz: ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. As renúncias começam sendo nas pequenas coisas e também renúncias nas grandes, mas Deus é fiel. Ainda que nos custe por um momento, vai valer a pena. Existem cantores, não lembro agora o nome, mas tem um cantor, eu acho que era de funk, que ele quebrou contratos, apareceu nas notícias aí, quando ele se batizou faz pouco tempo, que ele quebrou contratos milionários, porque ele entendeu o evangelho e ele, gente, eu quebrei os contratos, eu rompi realmente com tudo porque eu entendi. Eu tenho certeza que Deus honrou e vai honrar ele. Não é nem nessa terra, gente, é a gente poder fazer parte do céu, porque isso aqui está se desfazendo. Liga as notícias, olha a TV. O mundo está cada vez pior e digo isso não para te assustar, mas para te alertar, porque Apocalipse nos fala tudo o que está acontecendo no mundo. Foi alertado há muitos e muitos anos atrás por profetas, também por Jesus. Mateus 24 fala tudo o que está acontecendo no mundo, que seria sinais da sua volta. Jesus vai voltar. É isso, gente. Já tá bem longo esse vídeo. Mas toda glória a Jesus. Se esse vídeo longo te despertar para não pensar, é só o pé do pecado. Não se conforme com o pecado. Pecou, chega de novo na presença de Deus e diz: Senhor, faz um milagre na minha vida, me liberta disso, me ajuda, me fortalece, me arranca do pecado, me dá força para arrancar a minha mão, o meu pé ou o meu olho, se for o caso. Nesse momento eu quero estar orando, amém? Santo Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de trazer a Tua palavra. Senhor, obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. E, Senhor, eu e essa pessoa que me ouviu até agora, nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, e nós clamamos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que é aquele que faz a obra em nós, aquele que nos fortalece, aquele que nos encoraja, para vencer o pecado em nossas vidas, Senhor, para dia após dia estarmos mais separados para Ti, Senhor.
nos fortalece em meio às dificuldades, nos dá visão espiritual, Senhor, em meio ao caos instalado muitas vezes em circunstâncias que tentam nos afastar da Tua presença. Inclina o nosso coração para fazer a Tua vontade, Senhor. Afasta de nós, Senhor, influências, amizades, relacionamentos que não são da Tua vontade para as nossas vidas. Cerca-nos, Senhor, com Teu amor, cerca-nos, Senhor, com os Teus anjos, nos guardando de todo o mal, Senhor. Abençoa a nossa vida, Pai, e nos conduza ao céu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te abençoou, não guarda só para você, compartilha com alguém. Inscreva-se aqui nesse canal, me ajude a alcançar milhares de pessoas. E deixa um like, ajuda muito para o YouTube recomendar esse vídeo para mais e mais pessoas. E querendo o Senhor, até o próximo vídeo.